Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês da nossa série de vídeos especiais da Copa do Mundo. Dessa vez a gente vai repercutir um pouco da primeira semana da Copa, falar alguns pontos lógicos, algumas coisas que nos surpreenderam, trazer alguns destaques, algumas opiniões para vocês. A gente está gravando na manhã do dia 20 de junho. Então, na nossa análise de grupo a grupo sobre o que já aconteceu, a gente já vai considerar os jogos da segunda rodada dos primeiros grupos. Nessa altura do campeonato já aconteceram, já temos algumas seleções classificadas, outras eliminadas. Então, a gente vai repercutir um pouco dessa primeira semana de Copa do Mundo. Uma semana de muitos jogos, o que é ótimo. E só que não, porra, é foda acompanhar todos, né? Então, a gente vai trazer o que a gente acompanhou aí, o que a gente viu. Vamos que vamos. Vamos começar aqui com o Marcelo. Beleza, Marcelo? Bom dia, rapaziada, tudo certo? E aí, Vinícius, tranquilo? Bom dia, rapaziada. Tamo junto para mais uma semana aí. Vamos que vamos. É, Cara, antes de começar, eu queria trazer um destaque que eu achei bem legal dessa primeira rodada, que, cara, foi no começo da Copa, né? A cena do Wilton Pereira Sampaio falando inglês e o cara da África do Sul absolutamente não entendendo nada. É um dos grandes momentos dessa Copa, independente do que for acontecer. Acho que não vai ter o Irã e Estados Unidos que a gente projetou. Não sei se vai ter França e Espanha, Argentina e Uruguai. Mas, cara, independente de confrontos e momentos em si, esse já é um grande momento da Copa e pô, muito engraçado, cara, muito engraçado. Ó, talvez cursos rápidos de inglês não sejam a solução, né? Você tem algum destaque, ô Marcelo, dessa primeira rodada? Cara, acho que para essa primeira rodada o destaque fica para a grande atuação do nosso querido Vozinha, que fechou o gol contra a Espanha, conseguiu um empatezinho para Cabo Verde. E além disso, conseguiu muitos seguidores, né? Dado a campanha que teve na Casa TV, o cara passou de milhões de seguidores no Instagram. Foi uma história bem da hora dele. O Vozinha conseguiu acho que mais de 8 milhões de seguidores, né? Pô, sensacional. É muito, muito gigantesco o alcance que ele teve. O Brasil Você simpatiza muito esse tipo de história, né? simpatiza muito, ainda mais de um país que fala português também, que você chega e dá uma ideia no cara, o cara entende o que você fala. Puta, os caras gostam muito. E você, Vinícius, o que que você destaca da primeira rodada? Cara, essa rodada foi uma rodada bem de muitas surpresas, né? Tanto que mexeu muito na projeção que a gente fez pro próprio campeonato. Vai mexer em muito chaveamento ali. Mas eu acho que um ponto que não dá para deixar de falar é que o Messi se tornou o maior artilheiro em Copas, né? A estreia da Argentina com 3-0 com os três do homem, não dá para deixar de ser dito, não. É verdade, uma grande atuação do Messi. É cara muito decisivo, né? Ele precisa de muito pouco para poder desenrolar no jogo, né? Sim, ele com poucas oportunidades e pouco espaço também, ele consegue ser muito decisivo, né? Então, a Argentina, ela é preparada para achar ele no momento certo e realmente ele só precisa de dois, três toques na bola para decidir o jogo. Impressionante. É impressionante. Bom, então vamos começar o vídeo. Só fazendo aquele lembrete rápido. Nós temos o parceiro oficial, como é a ponto .net, um portal de notícias que traz uma variedade de informações relacionadas a shows, eventos, séries, filmes. Eles também têm um canal aqui no YouTube. Então, se vocês puderem, dêem uma visitada, se inscrevam no canal, eles fazem conteúdos semanais lá também. Fazem publicações rotineiras lá no portal também. Então, visitem lá, fiquem por dentro do que eles estão fazendo. Eles já colocaram no portal, por exemplo, uma review sobre o filme Dia D, do Steven Spielberg, muito aguardado. Dê uma olhada lá, vejam se vale a pena para vocês o filme. Beleza? Bom, vamos lá, vamos começar então.
passar pelos grupos. A gente vai começar primeiro pelo grupo A. Grupo A teve México 2, África do Sul 0, na estreia da Copa do Mundo. Coreia do Sul 2, República Tcheca 1. Desses dois jogos, eu particularmente me surpreendi com a derrota da República Tcheca. Mas mais do que isso, me surpreendi com a postura da República Tcheca, que, a mim, pelo menos, me estressou muito no jogo 2, onde ela empatou com a África do Sul em 1-1, enquanto o México ganhou da Coreia do Sul 1-0. A República Tcheca, cara, é um time muito, muito nojento jogando. É, cara, Ô, louco. Me perdi, velho. um time, mano, é o time de um. Procura uma bola só, se faz o gol, ataca muito pouco, não tenta matar jogo, não tenta sufocar adversário. Nos dois jogos saiu na frente, tomou a virada da Coreia do Sul, bem tomada. E, pô, você deu empate pra África do Sul, sim, partida ridícula. Tiveram chances, mas você via no jogo que, cara, era mais uma posse de bola para deixar o tempo correr do que um time tentando de fato abrir mais expandir o placar, né? Muito decepcionante a República Tcheca nesse começo. Eu achava que poderia ser a primeira colocada. Comentei isso nos nossos vídeos. Vocês defenderam a Coreia do Sul, aparentemente bem defendida, né? Embora a gente tá colocado o México em primeiro na simulação, né? Mas, cara, a República Tcheca realmente um futebol paupérrimo. Desse grupo, o que que você destaca, Vinícius? Eu acho que nesse grupo, acho que até pela minha defesa em relação ao México e à Coreia do Sul, eu não vejo surpresa nenhuma. Acho que ao contrário da sua frustração, para mim já era esperado. Para mim, eu não esperava que a República Tcheca não fosse dar algum tipo de trabalho para o grupo. É uma seleção forte fisicamente, mas é basicamente isso, né? Não tem qualidade nenhuma. Então, eu não me surpreende os placares, não. Então, acho que nesse grupo, especificamente, não teve nenhum tipo de surpresa. E você, Marcelo, o que que você achou desses jogos até aqui? Pô, cara, eu concordo. Eu acho que foi muito do que a gente tinha projetado, com o México passando em primeiro e a Coreia do Sul sendo a segunda força do grupo. Acho que a República Tcheca se complicou nesse empate com a África do Sul para tentar buscar um terceiro lugar, né? Talvez eles consigam, não sei se o México vai poupar jogador no próximo jogo, e talvez eles consigam alguma coisa contra o México, mas tirando isso, eu acho que é bem difícil eles passarem agora como terceiro. Acho que o jogo contra a África do Sul era o jogo pro terceiro lugar, né? Para garantir pelo menos 3 pontos. Eu acho que com 3 pontos as seleções vão se classificar em terceiro. E puta, empatar com a África do Sul. E, cara, a África do Sul botou pressão. Era pra África do Sul, se duvidar, ter virado o jogo. Mas eu achei que a República Tcheca, ou Tchequia, ia, ia conseguir pelo menos uma vitória contra a África do Sul, né? Vinícius, aquele Quinones é desenrolado, hein? Ele é bom, né? E ele tem feito bons jogos também na Liga Saudita, né? Competiu com o Cristiano Ronaldo pela artilharia. Ele é danadinho. Muito bom. É, E como tá o nosso som, ô Marcelo? Cara, nesses dois jogos bem abaixo, né? Você já vê que ele já não tá mais no seu auge técnico. Físico, acho que ele ainda consegue entregar bastante, mas tecnicamente eu acho que ele tá devendo bastante. No primeiro jogo perdeu muitos gols, né? Foi substituído com 60 minutos. Então já vi que não é um cara intocável no time. E no segundo jogo também ele foi bem abaixo. Acho que o destaque é o Lee Kang-in, jogador do Paris, que tá fazendo uma boa Copa. Falaremos de jogadores intocáveis nesse vídeo, hein? Bom, o último jogo, México e República Tcheca, ou Tchequia, e Coreia do Sul e África do Sul. A tendência é que só continue
continue o que a gente já está vendo, né? Um México em primeiro, a Coreia do Sul em segundo e a República Tcheca provavelmente vai pegar um voo de volta para Praga essa semana, né? Eu É acho que é isso. isso. Acho que é isso mesmo. Bom, grupo B, nós tivemos o empate entre Canadá e Bósnia por 1-1 e o empate entre Catar e Suíça. Empate que derrubou muita gente aí, hein? Muita gente rodou com esse empate. E na segunda rodada, a Suíça se recuperou, meteu um sonoro 4-1 na Bósnia e o Canadá caralhou o Catar por 6-0. O que você destaca desses quatro jogos até aqui, Vinícius? Bom, eu acho que eu vou destacar principalmente o Canadá. Eu acho que por ser o país anfitrião, acho que se esperou mais contra a Bósnia. Começou perdendo e buscou um empate ali quase no apagar das luzes, né? E aí ela fez o papel dela contra o Catar, né? Tem que macetar mesmo. Tem que botar a broca nesse cara aí. Ainda mais que teve expulsão do Catar, que dificultou mais ainda, né? E eles se aproveitaram para já fazer saldo de gols numa dessa aí. Acontece algum empate no grupo, eles se sobressaem com esse saldo de gols, né? Então, apesar de ter feito uma estreia ruim, mas compensou já na segunda rodada. Então, mostrou uma certa maturidade também. Ô, Marcelo, por que você acha que a gente teve dois empates nesse grupo e na segunda rodada foram duas goleadas? O que você acha que pode ter acontecido de diferente entre as seleções para ter essa mudança tão drástica de placares? Referente ao jogo do Canadá e Bósnia, eu acho que era um jogo mais equilibrado, né? Não tinha uma discrepância tão grande de times assim. E a questão do jogo da Suíça, acho que foi muito. Os caras jogaram muito com salto alto e acharam que ia ganhar a qualquer momento e acabou o jogo escapando no final do jogo. E aí no segundo jogo os caras já entraram mais com seriedade e aí você já viu os dois placares elásticos que tivemos, né? O Qatar acho que é uma seleção muito fraca, então por isso que o Canadá conseguiu meter uma goleada nos caras. E a Suíça jogou sério e conseguiu fazer o placar. O problema agora da Suíça é que eles perderam a chance de ser primeiro no grupo, né? Agora vão ter que brigar com o Canadá no jogo para disputar a primeira posição. É, se fosse dar lógica em tudo, era para a Suíça ter 6 pontos, né? Mas, Jogar pelo empate com o Canadá, né? exato. Mas realmente, assim como eu falei da postura da República Tcheca, ou Tchequia, cara, a Suíça contra o Catar foi bizarro. Eles acharam que iam fazer o segundo a qualquer momento, e foi passando, foi passando. Tomaram um cabeçaço lá na área e tomaram empate. Já diria o Muricy, né? A bola pune, né? A bola pura. Exato. Eu acho que esse placar ele tornou até o terceiro jogo mais interessante, né? Porque tecnicamente a Suíça é bem superior, mas o Canadá com a vantagem do empate vai, vai para cima também, né? Vai defender esse primeiro lugar no grupo. Tornou um jogo mais interessante do que ele seria. Isso é verdade. Até e os dois jogos, né? Porque pro bem ou pro mal, a droga do Catar ainda pode conseguir uma vitória e puta, terminar com 4 pontos. E bem Quatro provável que pontos. se classifique, né? É, quatro Com pontos para um 4 pontos. terceiro, é É, certeza que vai exatamente. classificar. Então, esse empate fez com que todos os jogos do grupo até o final fossem equilibrados, né? Acho que a Suíça e o Canadá já deram passos muito bons. Cara, a Suíça, o jogo contra a Bósnia estava difícil. Entrou um pontinha lá, eu não lembro o nome dele. Ele rabiscou a Bósnia inteira, cara. Ele meteu o quarto gol, eu acho. Participou de outros 2 ou 3 gols. Muito bom jogador. Mas eu não esperava, não. Uma cacetada de 4-1 assim. Do Canadá, cara, o Catar é uma bosta, mas também 6-0 eu também não esperava um placar tão elástico assim. Ah, é que é dois a menos, né? Dois a menos é muita coisa, né? É, e bom, eu acho que a última rodada desse grupo aí
ainda assim, apesar de todos os placares até aqui, eu acho que tende a ser uma Suíça e Canadá passando direto, e eu acho que a Bósnia passa como terceira, assim como a gente previu na nossa simulação, porque a Bósnia deve ganhar do Catar. Se não ganhar, também merece ficar fora de todas as Copas existentes até o final do mundo, né? Porque não pode uma seleção só eliminar a Itália, que não, que é uma porcaria de vir aí para a Copa, mas não pode a Bósnia só ter eliminado a Itália. Tem que pelo menos ganhar do Catar e passar para os 16 avos, né? Bom, próximo grupo, grupo C, grupo do Brasa. O Brasil começou empatando com Marrocos por 1-1. A Escócia ganhou suado do Haiti por 1-0. E ontem, lembrando que estamos gravando dia 20 de junho, ontem o Marrocos ganhou da Escócia por 1-0 e o Haiti foi cacetado pelo Brasil por 3-0, eliminado já da Copa do Mundo, para surpresa de zero pessoas. Ô Marcelo, como está o nosso McTominay? Você tem acompanhado a Escócia aparentemente não vai entregar muito entretenimento, né? Ganhou de 1-0 do Haiti, perdeu de 1-0 do Marrocos. Jogo de poucos gols, né? Cara, acho que a grande surpresa desse grupo foi o Haiti ter competido contra a Escócia, né? Imaginava a Escócia metendo pelo menos um 3-0 no Haiti para brigar por terceiro lugar por saldo, mas acredito que ficou difícil agora, né? Eles não fazendo saldo nesse grupo e agora jogando o último jogo contra o Brasil, não duvido eles terem ficado fora dos oito melhores terceiros colocados por conta disso. A vitória da Escócia contra o Haiti foi muito importante, tá? Muito importante. Mas realmente eu esperava Tem um também. bilhete aí. Ah, bilhetada, né? É. Mas, cara, tem assim, eu também esperava mais. Eu vi o segundo tempo desse jogo. E, cara, o Haiti era para ter pelo menos guardado um. E o Haiti é uma seleção de merda. De Então, merda. cara, o Haiti ter competido contra a Escócia, eu acho que realmente é a grande surpresa do grupo até aqui. E você, ô Vinícius, o que que você destaca do Marrocos nesses primeiros jogos? Ele competiu contra o Brasil no primeiro tempo, contra a Escócia abriu o placar muito rápido. É, eu acho que o Marrocos ele fez aquilo que a gente esperava mesmo. Eu não esperava jogo fácil contra o Brasil, eu esperava um empate, não esperava que o Brasil ganhasse. Tanto que há uma frustração muito grande por parte dos brasileiros, mas eu acho o contrário, eu acho que competiu com uma seleção que é muito forte. E aí fez o papel dela, que é ganhar da Escócia, né? Ganhou da Escócia e agora sabendo o placar do Brasil contra o Haiti, tem tudo para fazer um saldo de gols para tentar o primeiro lugar do grupo. Então, não se estranharia se o Marrocos beliscasse esse primeiro lugar. É, o Brasil fez um saldo interessante até, né? 3 gols de vantagem, mas é de se imaginar que o Marrocos consiga fazer uns gols lá. O time ofensivamente é muito bom, tem muitas opções no ataque, né? E, e o Brasil, cara, o Brasil, eu, como você falou, Vinícius, eu acho que existe um exagero muito grande, né, do brasileiro para com o Brasil em Copa do Mundo. O time não jogou tão bem no primeiro jogo contra o Marrocos. Primeiro tempo, o Vinícius Júnior tirou o gol do cu. Era um momento, Basicamente cagou o gol mesmo. É, era um momento do jogo que o Marrocos dominava muito o Brasil. Em posse de bola, em passe, o Brasil não conseguia ficar com a bola 3 segundos. O segundo tempo foi melhor. O Carlo Ancelotti fez algumas mudanças que, cara, eram óbvias. Tirar o Casemiro, tirar o Ibañez. É coisa que você vendo o jogo via que eles não estavam bem.
O Ibañez estava sendo comido todos os lances. O Casimiro muito mal também. Amarelado, Então, né? amarelado. O Ibañez também, né? Tanto que ele atribuiu a troca ao cartão. Ah, Mas acho o que o do Ibañez. Ibanez aí foi tecnicamente, cara. Ele errou tudo que tentou. Não, o Ibañez foi terrível. Tanto é que ele não voltou, né? Pro segundo jogo. Eu acho que ele Contra, não, eu acho que ele não volta mais. contra a máquina de futebol haitiana, ele não jogou. Então, Só reforça que o nosso craque Neto é uma lenda. Ele criticou Ibanhas antes e durante e vai criticar depois também, se vai precisar. legal. Vai E com legal. razão. E contra o Haiti, de novo, exageros, né? O Brasil ganhou bem, ganhou legal, fez um saldo ok. Eu achava que ia ser por aí. Eu achava que ia ser 4-0 na verdade, mas fez um saldo legal. Conseguiu rodar um pouco o time, então a notícia do Rafinha saindo lesionado, mas O que eu pode ser uma acho. boa pro Brasil. O Rafinha vem fazendo uma Copa bem ruim. No Barcelona, o Vinícius, ele joga como exatamente? É que ele joga de um ponto esquerda, né? Ele joga de ponta esquerda e aí ele dá profundidade para o Barcelona e isso ele não consegue trazer para o Brasil, né? Porque ele não vai poder jogar pela esquerda com o Vinícius Júnior lá. Então ele muda muito a característica dele de jogo, né? Ele tem que tentar buscar, puxar a bola para o meio a todo momento. Então acho que essa é a principal dificuldade dele, né? Ele basicamente jogar a temporada toda de um lado e ter que se reinventar durante uma Copa do Mundo que é tiro curto. Acho que a principal dificuldade é essa. Cara, por que será que ele não joga de meia? Porque, porra, num cenário ideal, o Estevão seria o cara da direita, né? E aí ele jogaria como? Ele jogaria de armador, ele jogaria na esquerda o Vinícius Júnior de centroavante, porque realmente ele na direita não tá conseguindo. Eu acho que num cenário de Estevão, realmente aí ficaria mais complicado para ele. Provavelmente ele seria um reserva de luxo ali no meio-campo, que eu não vejo ele à frente do Matheus Cunha, não, por exemplo. Se o Matheus Cunha jogasse recuado ali de 10 com a convocação do Neymar também, mais ainda, e o Ancelotti tem apostado no Paquetá. Então acho que a lesão do Estevão até favoreceu ele para a manutenção da titularidade. Porque Luiz Henrique e Rayan, apesar de muito promissores, ainda não despontam para a disputa dessa posição, não. Então acho que ele acabou se dando bem. E o Ryan ontem fez um jogo bem apagado, né? Ele entrou no lugar do Rafinha e pouco fez no ataque, não criou muitas jogadas. Cara, eu acho que tal qual a crítica para a República Tcheca, não vou falar Tchequia de novo, ela é a postura, né, cara? O Brasil, nos últimos 10, 15 minutos de jogo, tomou pressão do Haiti. O Brasil, em vários momentos dessa segunda etapa, estava inteiro no campo de defesa. E o Haiti trocando bola entre os zagueiros, tentando achar espaço. Isso é uma coisa bizarra. Se o Brasil tá inteiro atrás contra a Escócia, contra o Marrocos, beleza, essas seleções ainda têm alguns jogadores, algum esquema que permite a elas, em algum momento, atacar com todo mundo. E é natural que, quando se ataca com todo mundo, o outro time defenda com todo mundo. Mas contra o Haiti, cara, o que talvez seja um elogio ao Haiti na Copa, né? Conseguiu impor algumas dificuldades contra a Escócia. Acho que o jogo contra a Escócia, na verdade, é mais uma questão da Escócia, né? A Escócia ser protagonista é uma coisa que é meio raro para ela, né? Geralmente a Escócia joga tentando uma bola, tentando um contra-ataque, tentando um cruzamento para o McTominay, e é isso. Ela ter que criar, ter que ter a iniciativa, já é um cenário um pouco mais fora do que ela está acostumada. Mas ainda assim o Haiti conseguiu impor alguma dificuldade para a Escócia. O Brasil, quando quis jogar, quando atacou com inteligência,
Fez 3-0. O Rafinha era para ter feito um gol que o bandeirinha do impedimento não tava, que ele deu uma cavadinha, a bola foi para fora. Vinícius Júnior em vários momentos era para chutar, aí faz o fake, aí tenta, vai, faz outro fake. Teve uma bola que o Vinícius Júnior recebeu, ele cortou para dentro e fez três fakes seguidos e saiu na lateral Ele cortou a área inteira, né? Ele saiu Ele da ponta cortou a área esquerda para a ponta inteira, direita cara. e não fez nada, não chutou e Não nem fez cruzou. nada e depois tocou para um lateral, para um volante. Tipo, uma jogada bizarra. Então, assim, acho que a principal questão do Brasil acaba sendo a postura. Eu, André, não não sou um grande entusiasta do temos que pôr o Endrick. Acho que o Endrick vai ganhar minuto, ganhou ontem. Não fez lá muita coisa, fez um gol que estava impedido, mas fora isso não criou tanto, Pouco não participou, conseguiu. né? Pouco participou, não teve tanta movimentação, não criou de tanta movimentação, mas também tem que se considerar que quando ele entrou, o Brasil já estava meio por foda-se, né? No final do jogo tem um contra-ataque que o Martinelli puxa, dá o passe pra ele, um passe de merda, que o Martinelli quase cai, era tipo 4-2. Então, acho que o Brasil e o Marrocos, dando a lógica, né, se colocaram como as forças do grupo. A Escócia, que era a minha previsão de terceiro lugar, com essa vitória por um gol de diferença só para o Haiti, fica complicado, porque a tendência é que a Escócia termine com saldo de gols negativo, né? Uma vez que perder para o Brasil, mesmo que seja de um gol de diferença, já está com zero de saldo. Então, se perder, já fica no negativo. E vamos ver, acho que Brasil e Escócia tende a ser um jogo um pouco mais. Não vai ser uma facilidade para o Brasil. A Escócia vai ter que jogar para garantir pelo menos um empate. E o Marrocos vai caralhar o Haiti de ponta a ponta. Acho que talvez ganhando por até mais de 3 gols de diferença. O Haiti já é eliminado, né? Fica mais tranquilo para o É, Marrocos jogar. E não seria nenhuma surpresa o Brasil passar em segundo e acabar com as nossas previsões e não sei se cairia numa chave diferente por passar em segundo, né? se o Brasil, na nossa previsão não, né? Na Copa. O grupo Chaveamento do. mesmo. Por chaveamento, o grupo do Brasil tromba com o da Holanda, né? Então, se o Brasil termina em segundo, pega o primeiro do grupo da Holanda. Então, pode ser que seja a Holanda. Tem que ver como a Holanda vai se desenvolver aí nessa segunda rodada, como vai ser na terceira também, mas hoje tem o Holanda e Suécia, um jogo muito importante para definir o futuro da Holanda na Copa, né? Pega uma Suécia empolgada, cacetou a forte defesa da Tunísia, né? Então, então pode ser que o Brasil. E pior que isso, né? Se o Brasil termina em segundo, vai para a chave da esquerda, que pelas nossas projeções é uma chave um pouco pior, né? É uma chave Tem que a tem, por França, né? exemplo, França e Espanha. Então teria. Se o Brasil termina em segundo e vai passando, pega a França nas quartas e, teoricamente, pegaria a Espanha na semi. É um caminho bem mais difícil. É, Vamos ver como. vai ser interessante. Bom, continuando, grupo D, nós tivemos já a vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai, um sonoro 4-1, e a estreia da Austrália ganhando da Turquia por 2-0, para surpresa de muitas pessoas, incluindo este que vos fala. E na segunda rodada, os Estados Unidos ganhou da Austrália por 2-0, talvez o jogo mais polêmico da Copa até aqui. E a Turquia, nessa madrugada, foi eliminada da Copa do Mundo, perdendo para o Paraguai por 1-0, mesmo com o Paraguai ficando sem um jogador pelo segundo tempo inteiro. Marcelo, o que você destaca desse grupo até aqui? Para a surpresa extremamente negativa da Turquia, né? Pô, 0 pontos nas duas primeiras rodadas é muito triste, né, cara?
E proporcionalmente inverso à surpresa positiva dos Estados Unidos, né? Conseguindo ganhar os dois jogos, o primeiro jogo massacrando o Paraguai, jogando muito, muito bem mesmo. LeBron James do futebol jogando pra caralho. Acho que foi uma grande surpresa os Estados Unidos conseguir performar assim nessas duas primeiras rodadas. E a Turquia, acho que até aqui é a grande decepção da Copa, né? Sair zerada das duas primeiras rodadas e já eliminada por uma seleção que a gente tinha esperança de pegar pelo menos oitavas, até quartas de final. Foi bem triste. É, na nossa simulação, caso você não tenha visto, tá no nosso segundo vídeo. A gente colocou a Turquia como uma grande surpresa, né? A Turquia chegava nas quartas de final na nossa simulação. Na vida real, sequer passou de fase, Vinícius. É complicado, né? Acho que, como o Marcelo disse, acho que é a grande decepção da Copa, assim. Uma boa seleção, bom meio, principalmente do meio campo para frente, tem uma defesa até que é estável, né? Mas, infelizmente, acabou sendo eliminado por um possante Paraguai. E É, aí, Estados Unidos, eu acho que fez o papel dela, acho que positivamente fiquei surpreso, principalmente com a estreia. Eu acho que amassou muito o Paraguai. Eu esperava um jogo um pouco mais equilibrado, com a vitória dos Estados Unidos, mas um pouco mais equilibrado, mas realmente tem feito uma Copa interessante, Estados Unidos. Mas acho que a grande decepção é a Turquia. se pensar a Turquia tem Artakoglu no ataque, que fez boa temporada no Benfica. Tem o Arda Güler, o Çalhanoğlu e o Kotskou. É um, cara, é um meio pra frente bem forte, assim, para um padrão de seleção média da Turquia, né? E não ganhar, tomar porrada da Austrália, do jeito que foi, depois tomar porrada do Paraguai, que tinha acabado de tomar uma cacetada dos Estados Unidos. Jogou com um a mais no segundo tempo inteiro. E não conseguiu sequer empatar para manter sonho vivo da classificação. Eu acho que de fato é a grande decepção da Copa até aqui. E talvez os Estados Unidos realmente seja provavelmente a grande surpresa, né? Porque são dois jogos já, dois jogos bem jogados. O segundo contra o Paraguai teve uma queda de desempenho durante o jogo, mas conseguiu se impor no começo, abrir 2-0 rapidamente. Fica a questão da arbitragem no segundo jogo, né? Tem muita gente que questiona pelo fato da Austrália não ter tido nenhum pênalti assinalado a seu favor. Tem quem entenda que é o meu caso, que a Austrália teve dois pênaltis não marcados, um de mão na bola, o outro de falta em si mesmo. Mas, cara, o primeiro jogo contra o Paraguai foi muito forte o ritmo que os Estados Unidos imprimiu. E mesmo sem o LeBron James no segundo jogo, conseguiu também ter um bom desempenho, principalmente na primeira etapa, né? O Paraguai, eu imaginava que o Paraguai pudesse passar. Acho que a gente, inclusive, coloca o Paraguai passando na nossa simulação, se eu não me engano, Como terceiro, né? Mas né? acho que Como é o terceiro. terceiro. Era como terceiro. Mas depois do primeiro jogo ficou uma impressão muito ruim, né? O Paraguai agora no último jogo vai basicamente jogar o segundo lugar, né? O Paraguai joga contra a Austrália, o outro time que tem 3 pontos. Então o Paraguai entra precisando ganhar. Tem capacidade para ganhar da Austrália, a Austrália não é nada disso. E É, vai ser um bom jogo também, hein? vai Um acabar jogo que sendo o se jogo mais desenha. interessante, né? Talvez em qualidade técnica, Estados Unidos e Turquia seja, mas para fins de alguma coisa valendo, provavelmente vai ser Austrália e Turquia, e Austrália e E Paraguai, né? Paraguai. É, E há um acabou com mundo que a a... Austrália. Opa! Manda, manda, manda. Há um mundo que a Austrália passa em segundo, então, né? Temos a Austrália no mata-mata da Copa. A Austrália passou em Ganhando segundo na do última Paraguai. Copa, né? Na Cara, mas Argentina, que elimina nas oitavas a Austrália. É. pensando num grupo com Turquia e Estados Unidos, a Austrália passando em segunda, é uma puta de uma surpresa, né? E até contra o É, Paraguai também. Eu não sei se ela é a favorita contra o Paraguai, né?
Sei. Pra mim é Eu uma acho que grande não, hein? surpresa. Eu acho que não é não, viu? E aí acabou calhando de ser um jogo interessante, assim como Suíça e Canadá, né? Por Que é valendo. aberração da natureza, vai acabar sendo um terceiro jogo muito bom. É isso. Já é um jogo de mata-mata, né? Exato. Bom, aqui seguimos agora para o grupo E. De agora em diante, a gente vai fazer uma análise do primeiro jogo só, que foi o que teve, e só uma projeção do que vai vir. O grupo E teve a cacetada da Alemanha, 7-1 contra a Curaçao, e a vitória da Costa do Marfim contra o Equador por 1-0. A Costa do Marfim do Vinícius, que tanto defendeu na nossa simulação, tá aí. Ganhou do Equador, Vinícius. Eu acho que a Costa do Marfim fez um excelente placar, hein? Porque superar o Equador, que teve a segunda melhor campanha das eliminatórias e a melhor defesa, realmente foi um baita placar, de verdade. Interessante. Vamos ver como que vai ser o desdobramento disso, mas um primeiro jogo interessante para definição de grupo, hein? Hoje a gente tem, hoje dia 20 temos a Alemanha e Costa do Marfim, o Equador e Curaçao. Baita jogo. Você sabe o que é mais legal da primeira rodada, Vinícius? Ah, me diga. A Costa do Marfim ganhou de 1-0 do Equador. Você lembra de quem foi o gol? Caralho, Amad Diallo, velho. Amadinha. Alguém aqui falou que ele chegava muito mal, que Ó ele a foi peita do muito homem. mal na temporada e tá com a peita do time, né? Bom, ele chegou mal tanto que ele foi reserva no jogo, né? Ele entrou no segundo tempo. É que, pô, Você tá no seu argumento, né? Tá no seu argumento. tecnicamente ele é um baita jogador, pô, um bom jogador. Você ter o Diallo e Diomandé nas pontas da Costa do Marfim pô, talento pra caralho. Mas realmente ele tava embaixo, chegou embaixo, tanto que ele foi reserva, né? Mas não, nunca duvidei tecnicamente do Amadinho. O Amadinho é zica. United representando nessa Copa do Mundo aí. É, o United fez gol na Copa igual o São Paulo, né, Vinícius? Depende, né? Teve algum contra do Bobadilha lá, né? É, Logo na abertura, com 7 minutos de jogo, o nosso Bobadilha já cravou, mostrou né? pra que veio, né? Exatamente. Levou a fase do São Paulo junto com eles, filha da puta. É, E você, ô Marcelo, você ficou impressionado com a cacetada da Alemanha ou ficou impressionado com a Alemanha ter tomado um gol de coração? Pô, fiquei impressionado com a Alemanha ter tomado gol de coração. Na hora que fez o 1-1, eu já pensei nos traumas da Alemanha nas últimas Copas aí de se complicar contra as seleções pequenas. Mas chegou Hum. depois do segundo tempo, deu uma massa da Alemanha igual era, igual era previsto. Cara, quando eu vi o placar, eu fiquei mais impressionado por ter tomado um gol, né? E foi um belo gol que tomou. Mas a Alemanha rapidamente se impôs de novo, né? O segundo tempo foi avassalador e conseguiu uma boa vitória, uma boa margem. Eu acho que tanto a Costa do Marfim quanto o Equador vão ganhar de Curaçao, porque se juntar os inscritos do canal, a gente ganha de Curaçao. Mas, cara, o 7-1 é um bom placar, né? Acho que os outros dois não vão conseguir ganhar de um placar tão amplo assim. 6 gols de diferença. Mas acho que acho que o destaque fica mais para a vitória da Costa do Marfim mesmo, que era um jogo muito importante para dentro do grupo, que catapultou muito a Costa do Marfim para a classificação, né? Agora, a Alemanha e Costa do Marfim vai ser o jogo de hoje. Tende a ser um jogo bem bom, um teste bom para a Alemanha, Costa do Marfim, que nos amistosos preparatórios ganhou da França, né? E, e aí o Equador tende a ganhar legal do Curaçao. Será? Eu acho que sim, cara. Acho que vai naturalmente se impor. Acho que ganha de um 3-0, algo assim. Eu menos surpreenderia se tomasse um gol de Curaçao, mas acho que consegue. Ah, eu acho que o grande problema do Equador contra a Costa do Marfim foi o que a gente tinha comentado no vídeo anterior, que o ataque do Equador é muito fraco, né?
E, pô, o Equador perdeu muita chance contra a Costa do Marfim. Dá pra ter um jogo se tivesse um ataque minimamente bom, um centroavante minimamente bom, eu acredito que teria ganho da Costa do Marfim com tranquilidade até. É, Como contar vocês viram com contra Curaçao, os caras vão amassar tendo um ataque tão fraco assim. contar com Gonzalo Plata e Ener Valencia realmente é meio difícil Bem mesmo. triste. Hoje tem gol do Plata, tá? Aposta seca nele? Posso ir? Vai tranquilo, vai Você vai tranquilo. comigo? Não. Próximo grupo, grupo F, tivemos um animado Holanda 2, Japão 2. E, cara, de certa forma, um animado Suécia 5, Tunísia 1. Ele foi animado para um lado só. Ô Marcelo, o que que você achou do jogo da Holanda com o Japão? Gostou do Japão indo buscar o placar? Pô, era um jogo que a gente esperava bastante e entregou, né? Acho que foi um dos melhores jogos da primeira fase, tecnicamente falando, taticamente falando. Foi um jogo que atendeu as expectativas de ser um dos jogos mais aguardados da Copa. Interessante que deixou tudo em aberto, né? Para a primeira colocação. Então, o confronto direto entre Holanda e Japão, ninguém saiu na frente e vai ser decidido, acho que, contra o jogo contra a Suécia. Que é o próximo jogo da Holanda, Vinícius. Deixar um parênteses Importante, aqui que né? foi uma baita análise do nosso Marcelo aqui, hein? Caraca. Realmente, quem vai definir muito o primeiro lugar do grupo, quem conseguir pontuar contra a Suécia, né? Que a gente tinha uma certa dúvida com relação ao ataque. Não ao ataque, mas como que esse ataque funcionaria, porque são dois atacantes extremamente bons, mas a dúvida seria como que eles seriam abastecidos, né? E aí eu Sim. acho que ficou claro como que eles vão funcionar nessa Copa aí, com essa paulada na Tunísia. A, a Suécia surpreendeu, né? Metendo uma goleada na Tunísia. É o que a gente falou no outro vídeo, né? Existe uma super proteção de seleções, a seleção tal tem uma defesa muito forte. A Tunísia sempre tem esse papo, o Irã às vezes tem esse papo, o Uzbequistão tinha esse papo, super defesa, e todo mundo levou porrada, né? Tirando o Irã. Então, então assim, a Tunísia tinha uma defesa forte, tomou 5 gols da Suécia, podia ter tomado mais, e a Suécia se colocou muito forte para passar de fase depois dessa goleada. A Holanda e o Japão agora é pontuar contra os outros, né? A tendência é que façam, é que ganhem da Tunísia. É o que vocês falaram, é o jogo contra a Suécia, né? Holanda e Suécia vai ter hoje, a data dessa gravação. É um jogo que eu acho que é um pouco equilibrado, né? A Suécia jogar contra a Holanda não é uma novidade para ninguém. Então são duas seleções que tendem a já se conhecer um pouco mais, e o Japão contra a Suécia é o que o Marcelo comentou no primeiro vídeo, né? Uma questão de encaixe de jogo, mas ainda vejo o Japão se apresentar o futebol que apresentou na primeira partida. Acho que tendem a passar os dois nas duas primeiras colocações, e a Suécia, caso caia para a terceira colocação, é muito difícil que não avance depois desse saldo de gols, né? É. Acabou garantindo, acho que a terceira colocação com esse resultado contra a Tunísia. No Acho que mínimo, né? sim. Mas também não duvidaria se essa passar em segundo também, esse grupo. É. É. Mas aí, de toda forma, tanto o Japão quanto a Holanda, caso eles passem em terceiro, quando eles terminem em terceiro, né, eles devem passar, porque ganhando da Tunísia eles vão para 4 pontos cada, e com 4 pontos é muito Sim. difícil que não passe, né? Exato. Uma pergunta. A gente entende que os três podem passar, né? Tanto em primeiro, quanto em segundo, quanto em terceiro, né? Tanto Holanda, Japão e Suécia. Qual vocês acham que é o pior adversário para o Brasil? Lembrando que o Brasil, passando em primeiro ou segundo, pega um adversário desse grupo, né? Vinícius. Pô, eu acho que é a Holanda. Eu acho que a Holanda causa traumas no Brasil.
junto da França, eu acho que é a principal pedra no sapato no Brasil em Copas. Eu acho que Japão e Suécia tendem a se defender mais do que a Holanda. Então, eu acho que pelo fato da Holanda incomodar mais o Brasil, eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Você também acha isso, Marcelo? Concordo. E eu acho que por a Holanda ter um meio-campo muito bom, geralmente seleções que têm um meio-campo forte acabam sempre dando dificuldades para a seleção brasileira. Tanto que o Brasil hoje não tem um meio-campo definido e bem estruturado, então acredito que se pegar a Holanda por encaixe de jogo, vai sofrer mais do que contra o Japão ou contra a Suécia. É, acho que faz sentido. Apesar da Holanda, das três seleções, em teoria, ser a que mais sai para jogar, o que pode dar um certo espaço, acho que por qualidade também, acho que a Holanda seria o pior cenário. Bom, passamos do grupo F, vamos para o grupo G. A Bélgica. Bélgica empatou com o Egito, Vinícius, 1-1. E o Irã empatou com a possante Nova Zelândia. Se vocês me permitem, eu quero começar falando da Nova Zelândia. Eu, Ter esse Fique à espaço, né? vontade. eu adjetivei bastante a Nova Zelândia nos primeiros vídeos, né? De forma pejorativa, negativa. Falei que era uma seleção de bosta. Algumas vezes falei isso. E, pô, depois da primeira rodada, depois de ter empatado com o Irã, que eu imaginava que o Irã fosse ganhar, o que eu posso falar da Nova Zelândia é que ela de fato é uma seleção de bosta. Se a Nova Zelândia fosse minimamente, tivesse uma qualidade mínima, tinha ganho do Irã. Não conseguiu sustentar o placar, abriu o placar, tomou empate. Aumentou para 2-1, tomou empate. Uma seleção muito fraca, muito ruim. Não tem nenhum outro tipo de jogada a não ser tocar pro Chris Wood e fazer a parede para algum cara de pouca qualidade vindo de trás e chutar. Fez o segundo gol, especialmente, é bem bonito. É um 2 bem bonito. Mas, cara, assim, pegou pro bem ou pro mal, o Irã não tá sendo o Irã 100% nessa Copa, né? Tem muito extracampo do Irã. Eu achei que esse extracampo poderia incentivar eles a ter um desempenho melhor. Mas, cara, assim, a Nova Zelândia, insisto, é uma seleção de merda. Ela pode fazer um jogo equilibrado contra o Egito amanhã? Pode. Mas vai tomar uma cacetada se o Egito jogar minimamente o que sabe. E contra a Bélgica eu não espero menos do que 3 gols de vantagem para a Bélgica. Mas me surpreendeu. Embora eu ache uma seleção bem fraca, me surpreendeu ter conseguido arrancar o empate do Irã. E a nossa Bélgica, Vinícius? Você falou que ia passar o carro. Primeiro vídeo falou que a gente ficou com cara de merda, depois da gente falar que a Bélgica não era tudo isso. Pô, mano, começou meio preocupante, né? Começou meio preocupante. Jogou muito mal, mas assim, você vê que a qualidade é muito acima do Egito também. O 5, 10 minutos que jogou aquilo que sabe conseguiu empatar o jogo. O Lukaku entrou, a primeira bola que ele recebeu, ele empatou o jogo. Então acho que falta. Acho que ele caiu num grupo tão confortável para eles que acho que isso que pode acabar dificultando de alguma forma, né? Notei que eles estão com uma certa preguiça de definir logo o jogo, né? E isso pode acabar complicando, mas ainda assim a nossa Bélgica tem grandes condições de passar em primeiro do grupo. A nossa Bélgica, Marcelo, não teve um bom jogo, mas o melhor dos cenários, tá todo mundo com ponto, né? Então começou o grupo agora de novo. Já com a Bélgica tendo jogado com, em teoria, a melhor seleção fora ela do grupo, né? Cara, eu acho que a Bélgica tá sentindo falta do principal jogador da Bélgica nesse século, que é Marouane Fellaini. Entendi. É, acho que é isso que tá fazendo falta na seleção. Beleza. Eden Hazard, não.
Fellaini. Não, cara, eu acho que é isso que você falou. Acho que o primeiro jogo, o mais difícil contra o Egito, já passou e não perderam, então meio que tá na estaca zero ainda. E vai ser definido no saldo de gols contra Irã e Nova Zelândia, que você taxou pra merda as duas seleções. Então, ainda acho que a Bélgica sobra bastante nesse grupo, apesar de não ser mais uma potência igual era em Copas anteriores. Para esse grupo, ainda acho que é uma seleção bem superior e ainda passa em primeiro. E boa surpresa o Egito também, né? Que fez um jogo bem decente contra a Bélgica. Concordo. Sim, A gente sim, pode O ter um Marmoush jogou eliminado com muito. 4 pontos, né? Nesse grupo. pode ser. Provavelmente ele vai acabar passando como terceiro, mas se cada seleção ganhar um jogo e perder o outro, vão todas terminar com 4 pontos, né? Seria uma situação bastante curiosa para essa Copa que passam os melhores terceiros colocados. Cara, eu senti um pouco de falta do Doku, né? No jogo da Bélgica. Eu acho que. Que isso, Vinícius? Eu acho que faltou explorar mais ele nas pontas, né? A Bélgica, eu achei que teve uma certa dificuldade na criação de jogada. O De Bruyne já não é mais o mesmo. E, e faltou um pouco, né? Acho que o Tielemans fez uma boa partida, mas é Bom, importante para a Bélgica, como vocês comentaram, ter esse cara de referência, né? O Lukaku, ele entrou e melhorou muito a Bélgica. Talvez porque o Egito já tivesse um pouco mais cansado, mas o Lukaku entrou e melhorou muito o ataque da Bélgica, deu muito mais opção. Acho que é uma tendência que talvez o De Ketelaere não permaneça como titular muitos jogos aí na Bélgica. Bom, ele só não foi próximo titular grupo. por conta de física, né? O Lukaku, né? Sim, sim. Questão física, né? Aí só destacar a boa partida do Marmoush também pelo Egito. Jogou mais que o Salah, que tá escondido lá no City. Próximo Bom grupo, jogador. grupo H. A Espanha empatou com Cabo Verde 0-0, talvez a grande zebra da Copa até aqui. E a Arábia Saudita empatou com o Uruguai por 1-1. Você comentou do Vozinha, ô Marcelo, no seu destaque. O que você achou da Espanha nesse jogo? Cabo Verde, acho que a gente tem pouco a falar, né? Um jogo, a seleção fez o que tinha que fazer, se defendeu. Vez ou outra fez uma gracinha lá na frente, mas majoritariamente bola para a Espanha e se defendendo. Vozinha fazendo boas defesas. Mas e a Espanha? A Espanha, acho que o Cucurella, novo reforço do Real Madrid, é o- Interessante. foi o jogador mais, mais regular na partida. Mas ainda assim, uma Espanha que entregou pouco, né? Acho que sentiram muita falta dos pontas agudos que mudam bastante a característica do estilo de jogo, né? Tanto o Nico quanto o Yamal não jogaram, não começaram jogando, né? O Yamal ainda entrou no decorrer da partida. Então acho que a Espanha ficou muito engessada e muito previsível, mais fácil de se defender sem esses dois jogadores. Ainda acho que continua sendo uma das favoritas ao título. O empate do Uruguai ajudou muito na Espanha, ainda não, de não bagunçar a chave da Espanha, passar em segundo. Então ela continua dependendo só dela para passar em primeiro e acho que vai passar em primeiro. Então, por mais que esse primeiro jogo tenha sofrido bastante com a retranca do Cabo Verde do Vozinha, ainda continua sendo uma seleção muito forte. O, o Nico Williams, ele é muito bom jogador, mas quando ele entrou e o Yamal entrou, Vinícius, é uma diferença muito grande, né? Assim, tanto pro estilo de jogo da Espanha em si, quanto deles na partida. O Yamal entrou rabiscando, criando oportunidade, dando muita opção para a Espanha. Em contrapartida, o Nico Williams entrou meio de calça jeans molhada, meio. Não parece estar muito 100% ainda, né? Existe o Yamal e existe o foi mal, né? O Nico Williams, tecnicamente, muito abaixo nessa temporada. Eu acho que alguma coisa mexeu na cabeça dele da negociação com o Barcelona, que ele não existiu essa temporada. A reserva na Espanha, eu acho que foi uma boa, né? Ele não tem jogado bem, então não faz sentido. O Yamal, ele teve alguns minutos bons também. Eu acho que
faltou um pouco mais, um planejamento um pouco melhor para essa partida, porque a gente sabia que ia ser um ataque contra a defesa e, como o Marcelo disse, a Espanha acabou engessada na partida. Então faltou colocar os dois abertos talvez antes, e aí o placar poderia ter sido outro. Uruguai e Arábia Saudita a mim não surpreendeu o empate. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que eu tinha alguma desconfiança com esse Uruguai. O Bielsa não é o treinador mais querido por todos lá. E o Uruguai não é uma seleção que passa muita confiança, né? A Arábia Saudita, bem ou mal, é uma seleção média. Tem um jogador ou outro que pode fazer uma diferença numa partida. Em teoria, o Uruguai era para ter ganho, né? Mas o que a gente viu foi uma Arábia Saudita abrindo o placar, numa bola aérea, e o Uruguai com bastante dificuldade para conseguir empatar, né? A impressão vem do jogo era de que o Uruguai ia conseguir empatar em algum momento, mas foi custoso esse empate, hein, Vinícius? É, realmente, eu acho que foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito bom de se assistir também. Foi um jogo que eu consegui acompanhar, foi muito interessante. Me surpreendeu um pouco o fato da Arábia Saudita ter saído na frente. Eu achava que o Uruguai fosse controlar melhor esse tipo de situação. Mas foi um resultado bom, acho que até para ambos, né? São seleções um pouco parelhas até. Se mantém com possibilidade de classificação. E numa dessa a Espanha tropeça de novo, acaba até assumindo a primeira colocação do grupo. O que seria até um perigo no sentido de Copa do Mundo, que poderia ter uma Espanha e Argentina logo nas 16avos, né? Isso seria uma pena, né? A Argentina pega o segundo desse grupo, né? Supondo que ela vá terminar em primeiro. Por isso que a primeira rodada deu uma certa impressão de que vai acontecer. Os jogadores que jogam no Brasil, indo bem, viu, Marcelo? O Canobi entrou, fez uma fumaça. Aparentemente jogar no Brasil não indica que o jogador não tem muita qualidade, né? A gente viu isso no Mundial de Clubes também, né? Os clubes brasileiros acabaram jogando bem também, bem nivelado com os times médios da Europa, né? Então acredito que jogar no Brasil hoje em dia não significa que você tem um nível inferior. E não sei até que ponto, para a questão da Arábia Saudita, isso também acabou evoluindo os jogadores de lá, né? Foram muitos estrangeiros para a Liga da Arábia. Eu não sei se, ou tecnicamente, taticamente, os jogadores da Arábia Saudita conseguiram dar esse passo a mais também para ser mais competitivo, né? O próximo grupo, grupo I. A gente teve um bom França 3 Senegal 1 e um Iraque 1 Noruega 4. Muito importante a vitória da Noruega nesse jogo, tá? Hum. Bastante importante. E um jogo que a Noruega demorou um pouco para pegar no tranco, mas conseguiu impor o seu jogo. Tomou um susto aqui, outro ali. Acho que demorou muito para matar o jogo, mas conseguiu matar depois no segundo tempo. Embalou dois gols lá. Uma partida pouco, apesar dos gols, pouco participativa eu achei do Haaland, viu, Marcelo? Cara, acho que pelo estilo de jogo dele, se você pegar contra seleções assim mais fechadas que se defendem mais, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para ser envolvido na partida, né? O grande forte do Haaland é ele atacar as costas da defesa com espaço. E não vai ser toda a seleção que vai oferecer isso para a Noruega. Acho que o placar foi até um pouco, não mentiroso, mas eu esperava um pouco mais de facilidade da Noruega contra o Iraque. Teve momentos de jogo com uma trocação perigosa para a Noruega. Então eu achei que eu esperava um pouco mais da Noruega, apesar do placar ter sido elástico. A Noruega se tomou o empate, né? E o jogo tava ficando meio estranho, Vinícius. Ainda bem para a Noruega que o goleiro do Iraque ajudou, né? E o segundo gol do Haaland lá o goleiro praticamente entrega o gol, né?
Eu acho que foi no momento crítico do jogo, né? Tava uma trocação, como o Marcelo disse. Então, eu acho que esse lance acabou definindo muito o que foi a partida dali pra frente, né? É, eu acho que acabou dando uma desestabilizada no Iraque e aí já era, né? O time da Noruega, que é muito superior, tendo um adversário desestabilizado, define muito o que vai ser o decorrer da partida. Então, mas foi apertado, foi apertado. Eu não esperava um pouco mais de facilidade. E do que você viu dessa Noruega, Vinícius? E do que você viu do Senegal contra a França? Você acha que vai ser um confronto bem parelho ou você ficou com uma sensação melhor de uma das duas seleções? Eu acho que vai ser um confronto equilibrado, mas partindo dessa abertura da Copa, eu acho que Senegal, acho que demonstrou mais capacidade para esse confronto final aí. Acho que é a última rodada, né? Para É. decidir o grupo, acho que realmente vai ser um jogo interessante com o Senegal com uma leve vantagem nesse confronto. E você, Marcelo? Eu concordo, cara. Acho que antes da Copa começar, eu tinha a Noruega como favorita contra a Senegal, mas depois da primeira rodada parece que Senegal é uma seleção mais pronta. Senegal e Noruega vai ser nessa rodada já, na segunda rodada, na segunda-feira, dia 22, 9 horas da noite. Baita jogo. Baita jogo. Vai suceder a vitória da França, esperamos, contra o Iraque. E em relação à França, ô Marcelo, o que que Cara, você assustadora achou? a partida, né? É muito talento nessa seleção, cara. Os caras não precisam de tática. É muito talento, muito talento. Do meio pra frente, todos os caras ali pode desequilibrar numa partida. A de hoje foi a. Não, de hoje não, né? Do último jogo foi o do Olise, mas o Dembélé pode tirar um coelho da cartola, o Mbappé pode jogar muito numa partida e destruir, o Doué pode desequilibrar. Então é muito talento, é muito assustador essa seleção da França, cara. Você comentou do Olise, cara, o jogo tava estranho, né, para a França. E o Olise me acha um passe pro Mbappé no primeiro gol, que é um absurdo, né? E você, Vinícius, você. Ele podendo jogar em várias posições, né? Os quatro podem revisar bastante, ninguém guarda muita posição, acho que isso também confunde muito a marcação adversária. Pô, o Izzy começou jogando pela direita, terminou o jogo jogando de meia. O Doué conseguindo fazer as duas pontas na partida. Pô, é uma seleção muito absurda. E você, Vinícius, você gostou da partida do Mbappé? Você se rendeu ao Mbappé como muita gente fez? Você acha que o Mbappé fez uma partida nada demais? Até porque no primeiro tempo ele perdeu muita chance, no segundo também. Ele se movimenta para criar chance, mas né, o aproveitamento não foi tão bom assim, né? Apesar dos gols. Eu acho que ele se deu bem na partida, na verdade. Eu acho que, assim, ele foi muito servido, né? E acabou fazendo um gol ali, tipo, de um chute de fora da área, que não é muita característica da França, né? A França, com o tridente de meio campo ali, era muito para servir ele. Ele acabou fazendo um gol em jogada individual. Mas ele é isso, cara. Ele, se precisar mesmo, ele é muito decisivo, mano. Então. Ele fez o papel que ele tinha que fazer ali. Estreou na Copa com 2 gols e a tendência é que ele seja o artilheiro de novo. É isso. Acho que a França deixou uma boa mensagem nessa primeira rodada. Ganhou um jogo difícil. Apesar do placar, foi um jogo difícil. O Senegal, o cara do Senegal fez um golaço lá, deixou o Theo Hernandes. Foi o Theo ou foi o Lucas? Foi o Theo, né? É, Deixou o Theo no chão, muito bonito o gol. Mas realmente a individualidade da França é uma coisa bizarra, né? Ao ponto de entrar o Barcola e o Barcola fazer um gol. O Barcola Cavando. cavando, é. Então realmente é um grupo que vai ter bons jogos, né? Já entregou França e Senegal um bom jogo. Noruega e Iraque, dentro das condições do Iraque, também não foi um jogo tão ruim de se assistir. A tendência é que tenham outros bons jogos nesse grupo. Bom, próximo grupo.
é o grupo J. A Argentina começou ganhando da Argélia por 3-0 e na madrugada a Áustria ganhou da Jordânia 3-1. Bom, Vinícius, sobre a Argentina, o que que você achou da estreia da seleção em si? Você que deu o destaque do Messi empatando com o Klose, que, cara, o Messi acho que nem tanto, né? Porque o Messi, muito brasileiro gosta dele, é fã dele. O brasileiro tem uns problemas com o argentino no geral, mas acho que o Messi é uma grande exceção a isso. Mas, pô, é bem melhor ver um Messi com esse título, esse tipo de marca do que o Klose, né, cara? O Klose, né, pô, era um bom jogador e olha lá, né? O que que você achou da estreia? Eu achei uma estreia muito consistente. Eu acho que a Argentina acho que não levou sufoco em momento algum da partida. É uma seleção que ela é armada para abastecer o Messi, assim como a França, apesar de muita qualidade, é armada para fornecer situações de gol para o Mbappé. É, eu acho que foi muito importante o Messi ter conseguido fazer esse hat-trick, né? E apesar de achar que o Mbappé vai passar por muito do Messi, mas acho que foi importante ele ter conseguido até atingido essa marca antes. Isso daí eu acho que foi muito interessante desse confronto. Foi maravilhoso. Você acha que o Mbappé ter cravado uns gols antes pode ter influenciado esse hat-trick do Messi? Ah, com certeza. Eu acho que até o próprio Messi já sabe que ele não vai ser o artilheiro de Copas, mas foi muito importante a França ter jogado antes e o Mbappé ter ultrapassado o Messi para dar um gás a mais para essa partida. Acho que foi muito importante. E você, Marcelo, o que que você achou dessa estreia da Argentina e da Argélia, né? E tava lá só pra tomar gol e um abraço pro filho do Zidane também, que impressionante, né? Porra. Foi bem mal, né? Acho que ele foi bem mal na primeira partida. Acho que do Messi foi surpreendente, não. Acho que ele consegue desempenhar um bom. Tecnicamente, acho que ele tá muito bem ainda. Não foi nenhuma surpresa pra Argentina ter goleado a Argélia no primeiro jogo, não. Sabe o que eu acho engraçado, Marcelo? É uma pessoa que basicamente admite torcer pra Argentina estando com a camisa do Brasil, né? Camisa do Não, Brasil, né? é um bastante. Enfim, a hipocrisia, né? É, enfim, a hipocrisia lá. É, bom, eu não vi tanto esse jogo aí. Eu acho que foi um dos jogos que eu menos vi por uma questão de horário, compromisso também, mas, cara, Seu compromisso tem que ser a Copa, mano. cara, a vida real não permite esse tipo de coisa, mas deu a lógica, né? A Argentina conseguiu impor o jogo contra a Argélia, não sofrer muito. É a Argentina, né? É um meio-campo que controla o jogo, uma defesa sólida, uma defesa com lixa, né, Marcelo? Richard Martinez, né? Enfim, titular da Argentina, né? Ah, enfim, as lesões deixando ele jogar, né? Também. Pô, mas me pegava muito ele ficar atrás do Otamendi na hierarquia da zaga da Argentina. Mas é com o Vinícius, né? Os Scaloni deve ter um motivo pra isso. Eu acho que o papel de liderança do Otamendi ele foi muito importante em 2022, mas claramente ele não tem mais condições de ser titular da equipe mais não. Provavelmente ele vai jogar uma partida ou outra ali, principalmente na fase de grupos, né? Entrando no segundo tempo, mas acho que quando começar o mata-mata aí não tem como, Coutinho Romero e Licha. O, Dois o, Ta- açougueiros, né? Diga-se de passagem. Dois açougueiros. o, Gosto Infelizmente muito. perdeu o Balerdi, né? Que daria uma variação tática. Acho que o Balerdi poderia dar uma situação de 3-5-2 para a Argentina, mas vamos ver o Scaloni vai fazer daqui para frente, né? é a cara do Otamendi ele ser expulso contra a Jordânia. Jogo que já Pô, não tá valendo muita sim. coisa, já cacetou a Áustria na segunda rodada, garantiu o primeiro lugar, pum, expulso. Otamendi sendo Otamendi. Otamendi que jogou no Galo, né?
É uma É coisa que talvez muitas bem pessoas não curioso. lembrem, mas é bem curioso. Outra curiosidade, se você digitar no Google Galo e der o Enter, aparece o Atlético Mineiro. Não aparece o animal galo, aparece o Atlético Mineiro. Baita Gigantesco. engajamento do Atlético. É simplesmente Gigantesco, Galo. é o maior mascote do Brasil, é o galo, não tem jeito. O próprio Google confunde animal com clube. Ô Marcelo, em relação à Áustria e Jordânia, você viu alguma coisa desse jogo? Viu só os melhores momentos? Viu que a Áustria ganhou de 3-1 e fez dois gols na parte final do jogo? O que que você viu desse jogo? Cara, não consegui ver nada Não dessa deu, né? partida. Não, Nada. Domingo para segunda, 1 hora da manhã, não dá, né? é puxado. Mas não surpreende, né? Acho que surpreende eles terem conseguido construir o placar no final da partida, mas a vitória da Áustria não surpreende. Já praticamente também se garantindo como o terceiro colocado no mínimo, né? Fazendo os 3 pontinhos dela. Acho que sim. A Áustria, se eu não me engano, o segundo gol foi tipo 80. E aí o terceiro foi nos acréscimos. Um pênalti lá que arrumaram. Você viu alguma coisa desse jogo, Vinícius? Não, não vi nada. Esse jogo aí, infelizmente, não tinha condições de acompanhar, não. É, a gente, É, pelo que eu vi, pareceu que quando o Arnautovic foi bancário, né? É, aparentemente, quando ele entrou, ele deu um bom gás pro time. O jogo, Loucura, né? jogo pareceu meio estranho. O Arnautovic entrou, fortaleceu mais o jogo aéreo da Áustria. E a Áustria conseguiu converter umas chances lá no final do jogo. Dito isso, também não viu o jogo, né? 1 hora da manhã, na segunda, tendo que acordar cedo no outro dia, não dá. não ia ter condições. Mas que bom que eu pude acordar na segunda-feira com um placar favorável para a Áustria, né? Porque é uma seleção que vai disputar a segunda colocação do grupo, né? Então, pelo menos nesse grupo especificamente, não houve surpresas. A Áustria que joga contra a Argentina nessa rodada, Marcelo. O que que você espera desse jogo? O jogo mais difícil para a Argentina, né? Da fase de grupos. Mas ainda espero uma vitória da Argentina. Não com tanta facilidade igual foi contra a Argélia, mas me surpreenderia um empate contra a Áustria. Você acha, ô Vinícius, que a Áustria está treinando bola aérea para o jogo contra a Argentina, com Arnautovic subindo em cima do Licha Martinez? Eu acho que sim, eu acho que vai ser a principal força ali no ataque vai ser a bola aérea, tanto que o Scaloni já está promovendo algumas mudanças no time para essa partida, para tentar aumentar a estatura mesmo do time para se defender desse tipo de situação. Um parênteses, o Licha é muito bom em jogo aéreo, viu? Algumas partidas ele conseguiu anular até o Haaland, principalmente em disputas individuais entre os dois. Então ele é bem subestimado pela altura dele, mas no jogo aéreo ele é muito bom. E ele foi subestimado agora, né, também. É, Exato. pequenas estaturas no futebol geralmente trazem esse tipo de questionamento, né? O outro exemplo é o João Neves, né? Que é um jogador de baixa estatura, mas consegue fazer muitos gols de cabeça no ataque. O Licha já é ao contrário, né? Na defesa ele não compromete pela sua altura. O João Neves, que você comentou, que fez o gol de Portugal no grupo K contra Congo, 1-1, placar que surpreendeu muita gente. E no final daquele dia, o Uzbequistão tomou de 3-1 da Colômbia. Ô Vinícius, o que que você achou da estreia de Portugal? Ficou surpreso com o resultado? Foi meio semelhante a Espanha e fugiu. Espanha e Cabo Verde. E Espanha e Cabo Verde. Foi um ataque contra a defesa, conseguiram furar o bloqueio do Congo, mas não foi suficiente, né? Eu acho que foi uma estreia bem ruim, assim, pelo nível do adversário e pela superioridade mesmo, no geral, assim, de Portugal, até dentro do grupo, né? Então foi meio preocupante esse empate.
Você ficou preocupado, Marcelo, com Portugal tendo João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, novo jogador do Real Madrid, jogando pela direita, e ainda assim, só um gol? Cara, foi preocupante sim. Acho que também é uma das grandes decepções dessa primeira fase, é esse empate de Portugal, até pelo desempenho, acho que poderia ter jogado melhor. Diferente da Espanha, que massacrou o jogo inteiro, Portugal não foi tão bem assim. Ainda conseguiu tomar um gol de Congo, né? Do grande Wissa. Uhum. Mas foi, acho que, uma já grande decepção da primeira fase, junto com a Turquia, esse empate de Portugal contra a Congo, e acabou embolando o grupo também. Não embolando, mas alterando um pouco as nossas expectativas de Portugal passar em primeiro. Acho que agora a Colômbia tem tudo para ser a primeira do grupo. Na nossa simulação, a gente defendeu Portugal finalista, né? A gente Exato. tem há controvérsias, né? Mas É, você, como, você, como um acordo, sim. você A sucumbiu para a democracia, sim. democracia, né? Exato. Exato. Mas muito por conta do meio-campo, né? Mas a sensação que fica é que talvez o principal inimigo de Portugal nessa Copa seja o treinador, né? Demorou muito para colocar o Rafael Leão, Bernardo Silva na direita, talvez não seja o melhor local para render o futebol dele. Nuno Mendes muito engessado, comparando com o que ele é no Paris, assim, uma atuação bem abaixo, pouca criatividade, pouco passe tentando quebrar linha. O Portugal, a sensação que ficou realmente é de que teve dificuldade para impor um jogo. Ficou um jogo de muita posse de bola, mas sem, sem muitas chances claras de gol, assim. E isso, junto com um centroavante que vive de fazer gol e não foi feliz, né? Cristiano Ronaldo pouco participou do jogo. Quando participou, participou mal. A- As informações, se Portugal fez treino fechado, tem imagem do Cristiano Ronaldo mandando a imprensa sair do treino. Pelo que se noticia, teve conversa dura entre eles lá nos bastidores. Portugal joga contra o Uzbequistão, né? Teoricamente é uma seleção para Portugal ganhar, assim como era o Congo, né? É ver como que a equipe vai reagir a esse resultado e a essa mini crise que se instalou depois. E, cara, eu comentei do treinador muito porque eu acho que Portugal talvez vá apresentar uma questão que o Roberto Martins vai ter que decidir. Tem que ver se ele tem peito ou não para isso, que é o Cristiano Ronaldo não jogando 90 minutos, né? Talvez saindo de titular, mas comendo banco em algum momento, ou vindo do banco. O time, a troca de passe, a movimentação melhorou um pouco quando entrou o Gonçalo Ramos. Talvez com o Gonçalo Ramos, com o Rafael Leão, o time fique mais móvel e isso permita mais problema para o adversário, né? Se Portugal conseguir jogar alimentando o Cristiano Ronaldo para ele só pegar e chutar, excelente. Mas se for necessária movimentação, se for, Cristiano Ronaldo não volta para marcar. Se for preciso mexer em movimentação, no ataque e tudo mais, talvez o Cristiano Ronaldo seja um problema para esses próximos jogos de Portugal. Cara, eu comentei isso no vídeo anterior, que acho que era uma preocupação que tinha do Cristiano ingestar um pouco essa seleção de Portugal, né? Os caras querer jogarem muito pra ele, acaba deixando a seleção um pouco mais previsível. Acho que tanto Portugal quanto o Brasil na época do Neymar foram duas seleções que não conseguiram potencializar, igual a Argentina potencializa o Messi, igual a França potencializa o Mbappé, de deixar esses caras como referência só para decidir. Acho que fica muito dependente desses dois jogadores e as seleções acabam ficando meio engessadas. Então, talvez com o Cristiano Ronaldo bancário, Portugal consiga ser uma seleção mais fluida. Mas aí é o que você falou, né? Não sei se o Martinez teria peito para bancar o Cristiano numa Copa, né? É, eu acho que é uma história a ver aí nessa Copa, como vai se desenvolver essa parte
de Portugal e do Cristiano Ronaldo. Que, cara, ele é muito coisado em recorde, né? Muito tarado em recorde. Para ele deve ter incomodado, né? No dia anterior, o Haaland 2 gols, Mbappé 2 gols, Messi hat-trick e, pô, na estreia dele, ele não conseguir ter uma finalização no gol. Esse dilema vai ser interessante, porque o técnico anterior teve peito para bancar o Cristiano Ronaldo, e aí caiu tudo nas costas dele quando caiu para o Marrocos, né? É, Cristiano Ronaldo no banco acabou passando ileso, né, dessa responsabilidade. Ó, não tinha muito o que fazer, tava no banco, né? Vamos dizer assim. Não sei se vai ocorrer novamente por conta disso. É um dilema que o Martins vai precisar resolver. E vai precisar ser rápido, né? Porque mais um tropeço contra o Uzbequistão, aí o risco é muito grande já, né? é muito Exato, corre grande. risco até de não passar de fase, né? Exato. Empatando com o Uzbequistão, por exemplo, e perdendo para a Colômbia, não duvidaria Portugal ficar na primeira fase. A Colômbia que apresentou um futebol interessante, né? Você destacou muito isso, Vinícius, sobre a Colômbia ter desempenhado algum futebol interessante nas eliminatórias, na Copa América em si, e o Luiz Dias mostrando que pode ser o nome dessa Copa, né, para a Colômbia. É, exatamente. Apesar da grande diferença técnica entre os dois, entre Uzbequistão e Colômbia, eu acho que a Colômbia conseguiu fazer o seu jogo, né? Conseguiu um placar excelente para largar na primeira colocação nessa primeira rodada. É uma seleção estável também, né? Vem de grandes participações, final de Copa América, fez uma boa eliminatória também. Começou bem, deu uma caída na segunda parte, mas se classificou sem maiores problemas. É uma seleção interessante. Se não, Portugal não ficar de olho, vai perder a primeira colocação para eles. Você tá nessa linha, Marcelo? Concordo, cara. O primeiro jogo deles foi, eu gostei, achei um bom jogo da Colômbia. Você destacou o Luiz Dias também, pode ser um dos nomes da Copa, vem em grande fase, né? E tecnicamente acaba sobrando bastante em relação ao Congo e o Uzbequistão. Então, não sei, eles arrumando um empate contra Portugal pode, pelo menos no mínimo, fazer Portugal ficar em segundo colocado, né? Nesse grupo. Sim. É, sobre a estreia do Congo, boa estreia dentro dentro da limitação da seleção, né? Conseguir arrancar um empate com Portugal é muito bom. A seleção que fez muito já na repescagem mundial de conseguir ir para a Copa, conseguiu um ponto com Portugal e se coloca como um postulante a passar como terceiro colocado, né? Vai ter o confronto contra o Uzbequistão. Se ganhar, muito provavelmente passa. E sobre a estreia do Uzbequistão, fez um gol. Tá bom. Bom, próximo grupo. Excelente. Grupo L é o último grupo que a gente analisa, o último grupo da Copa. Teve um animado Inglaterra 4, Croácia 2 e um ruim Gana 1, Panamá 0. Ruim para surpresa de 0 pessoas, né? Gana fez o gol no final do jogo, foi o suficiente para me ajudar num bilhete, mas um confronto de Muito duas seleções comemorado. bastante comemorado. É, assim, a Gana, uma seleção que veio com alguns problemas das eliminatórias. A expectativa não é muito grande, ter o Semenyo como grande nome, mas fora ele, tem outros poucos jogadores com alguma influência no futebol de alto nível da Europa. A tendência era ganhar de Panamá, porque Panamá é uma porcaria. Panamá só vai para a Copa porque na CONCACAF as seleções que tem são muito ruins, muitas seleções amadoras. Então, a tendência do Panamá é de fato tomar de todo mundo. Esperamos que aconteça isso. E, cara, valeu. Gana e Panamá tá dito. Agora, Marcelo, o que que você achou da estreia da Inglaterra contra a Croácia nessa Copa? Outra grande surpresa positiva. Só um parênteses aqui, acho que todos os jogos bons que a gente previu dessa primeira rodada, todos entregaram, né? Japão e Holanda foi um bom jogo, Costa do Marfim e Equador foi um bom jogo,
esse Inglaterra e Croácia também foi um dos bons jogos que teve nessa primeira rodada que a gente estava esperando. Até E na Brasil e segunda Marrocos também. também foi outro jogo que entregou, então acho que não teve nenhuma, até o momento não teve nenhuma decepção nessas expectativas de jogos grandes que a gente estava esperando. E da Inglaterra foi uma estreia bem positiva, surpreendente até, eu acho que o rendimento da Inglaterra. O Tuchel bancou esses jogadores que ele convocou no elenco por questão de encaixe, que é algo que acho que não aconteceu com até o próprio Brasil, né? De você escalar os melhores jogadores independente deles renderem em tal posição. Então, por exemplo, ele não convocou o Palmer porque ficariam muitos meias para jogar ali de 10 e o Palmer não rende tanto na direita igual ele rende como meia. Então ele preferiu trazer jogadores da posição, por mais que isso esteja tirando jogadores bons da convocação. Então gostei Vídeo muito da. Madueke, né? Que sofreu o pênalti. Exato, o Madueke fez uma boa partida. O Gordon, dentro das expectativas, até que jogou bem. O Rashford, quando entrou bem. Então, não sei se ele levasse o Foden, por exemplo, para jogar pelas pontas, renderia tanto igual rendeu esses jogadores. Então, a estreia bem positiva da Inglaterra por enquanto e se colocando como uma das favoritas. Continuar jogando assim. E você, Vinícius, o que que você achou? Eu achei que foi um jogo importante, foi bem interessante mesmo, como o Marcelo disse. Eu acho que um ponto para destacar a nível de clubes, como Kenny, Olise e Luiz Dias estão entregando como entregaram no Bayern essa temporada. Acho que comprova que o Bayern não é um rolo compressor à toa, né? Realmente os jogadores, eles têm se destacado até fora do Bayern de Munique. É, O eu Bayern que acho que contratou o Saibari, né? O cara do Marrocos que fez os dois gols, né? Fez o gol contra o Brasil, fez o gol contra a Escócia e foi um dos principais jogadores da última Eredivisie. Tem o foi uma melhor baita substituto do que o contratação. Jackson, né? O reserva do Exatamente. Kane. Que é um palhaço, né? Enfim. É, eu acho que esse comentário sobre o Tuchel também, eu acho que foi muito importante, né? Ele conhece o elenco que ele tem na mão, os convocáveis dele, né? Por uma questão de encaixe de jogo mesmo, ele deixou alguns bons nomes de fora, mas a princípio não vai fazer tanta falta, né? Não sei num momento de definição de classificado ali, de mata-mata, mas pelo menos para definição de grupo, parece que foram boas escolhas. E para definição de grupo, foi um resultado importante para a Inglaterra, né? Ganhar da Croácia, ganhar por 2 gols de diferença. Mas também a Croácia mostrou ser uma seleção competitiva, né? Tem um Modric que já não é mais o mesmo também. Cometeu um pênalti bem bobo, né? Primeiro gol da Inglaterra, totalmente fora do time da bola, mas conseguiu competir, mesclando a geração antiga com a nova. Foi buscar o resultado 2 vezes, teve uma chance ou outra, mas perdeu porque é uma seleção pior, né? A Inglaterra conseguiu ganhar porque tem jogadores melhores, uma parte tática melhor. Mas a Croácia deixou uma sensação de que é de fato a segunda força do grupo, tende a ganhar da droga do Panamá e tende a ganhar também de Gana, que não, além da parte física e do Semenyo em boa fase, não tende a oferecer muito mais perigo do que isso. Pô, acho que eu quero E dar uma provocada aqui, hein? Eu acho Provoca. que a Pro- Gana, esse jogo de Croácia e Gana aí, apesar de ser a última rodada, pode tirar a Croácia da segunda colocação aí. Eu acho que os caras têm, principalmente na parte física ali, sim, é muito superior à Croácia. Não sei se os 90 minutos a Croácia vai conseguir praticar um bom futebol, não. Eu acho que o chaveamento acho que favoreceu muito para a Croácia. Se numa dessa Croácia enfrenta Panamá só na última rodada, eu acho que tinha azedado, viu? Correr a risco de classificação. É, e teoricamente os dois vão chegar com 3 pontos, né? Precisa ver como vai É, estar o saldo de gol, quanto que a Croácia consegue fazer no Panamá e o quanto que a Gana segura a Inglaterra, né? sim, Mas, exato. mas Vai ser um jogo interessante.
A Sim, última rodada costuma ser uma merda, porque a maioria já tá classificada, mas esse daí vai ser interessante. tende a ser um jogo bastante decisivo, né? Enquanto Inglaterra e Panamá vai ser um atropelo inglês, ah, Gana e, Esperamos. Gana e Croácia tende a ser um jogo mais equilibrado. É isso, meus amigos. Vocês querem falar alguma coisa além do que a gente já falou aqui no vídeo? Pô, só destacar os bons jogos que tivemos novamente. Então, tinha muitas dúvidas de ter sido por ter seleções mais fracas, por ser nos Estados Unidos, por questão de clima, de estar muito calor, de terem jogos muito ruins, mas até o momento é uma Copa que está entregando bastante nas partidas, tanto tecnicamente quanto taticamente. Acho que o nível tá um nível muito bom. Eu tenho dois pontos para destacar. Primeiro, a Espanha. Eu acho que eles tropeçaram contra a equipe mais fraca do grupo, mas a princípio não há muita tranquilidade ali com relação à classificação, ainda mais que só Arábia Saudita e Uruguai empataram. Mas eu estou bem curioso para saber como que vai ser esses dois próximos jogos da Espanha. Se vai rolar alguma desestabilização contra a Arábia, né? Se acabar tropeçando de novo. E vai precisar mexer no time, porque é um grupo muito defensivo, né? Então eles precisam começar a jogar com os pontos abertos. E sobre Portugal, né? Que tropeçou contra Congo e parece que acabou o mundo para eles lá, né? O quanto a pressão sobre esse resultado vai impactar no desempenho contra o Uzbequistão e Colômbia. E pontuando principalmente eles porque foi a nossa final, né? Na nossa simulação. Então tem muito para correr atrás aí. Na nossa simulação, inclusive, a gente coloca a semifinal Inglaterra e Portugal, e eu lembro da gente comentar o quão psicológico seria esse confronto pela exigência que existe internamente em Portugal conquistar um título de Copa do Mundo, tendo a sua melhor geração, e, e na Inglaterra e naquela história de coming home e tudo mais. Vamos ver como a Copa vai se desenrolar. A gente vai acompanhar essa segunda rodada da Copa e a gente volta na próxima semana trazendo nossas análises sobre os demais jogos, né? A gente já falou um pouco sobre os jogos da segunda rodada dos quatro primeiros grupos. Vamos acompanhar os próximos e a gente retorna na semana que vem com mais um vídeo para vocês. Beleza? Um abraço, rapaziada. É nóis, tamo junto. Junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto.